Boa tarde. Manaus recebeu hoje a primeira visita do Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos do Rio em 2016. E com isso, a cidade tornou oficial sua candidatura para sediar partidas de futebol durante a Olimpíada, disputando a possível vaga com mais 3 capitais que também foram sedes da Copa do Mundo, mas que ainda não fizeram o pedido oficial. Os membros do Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos Rio 2016 foram recebidos pelo governador do estado e pelo prefeito da capital na sede do governo do Amazonas. Esta foi a primeira visita oficial do Comitê Organizador Local das Olimpíadas a Manaus e serviu para que fosse apresentado à cidade o caderno de encargos exigidos pelo Comitê Olímpico Internacional. Nós estamos visitando pela primeira vez Manaus, já como candidato oficial. E vamos conversar com o governo, a prefeitura, o governo do estado, exatamente para podermos verificar se os outros critérios, não só o critério da FIFA, mas também o critério logístico e o critério financeiro, sejam atendidos para que a gente consiga trazer o torneio de futebol também para Manaus. A visita reacendeu a esperança da capital amazonense depois que o secretário-geral da FIFA, Jerome Valk, afirmou que não recebeu nenhum comunicado informando Manaus como candidato a sediar os Jogos e ainda opinou que a capital do Amazonas é muito distante da Vila Olímpica, localizada no Rio de Janeiro. O senhor Jerome Valk não mentiu, ele realmente não recebeu nenhuma solicitação, porque essa solicitação ela só pode acontecer depois que nós selecionarmos as cidades. As cidades selecionadas, aí nós vamos até a FIFA e dizemos, olha, as cidades selecionadas são essa, essa e essa. É uma cidade que tem tudo para ser uma cidade olímpica e a perspectiva que a Prefeitura de Manaus tem de que isso aí se realize é muito grande, muito expressiva, muito forte. Manaus tem demonstrado o interesse de ser uma das sedes da disputa do futebol nas Olimpíadas Rio 2016, incentivada pela avaliação positiva da cidade como subsede da Copa do Mundo no ano passado. Vocês todos sabem que a própria FIFA reconheceu que a cidade de Manaus foi uma das cidades brasileiras que teve uma grande performance em relação a essa Copa. Respeito à questão da segurança, no que diz respeito à questão da organização, os nossos jovens que foram selecionados receberam, inclusive, um troféu pelo seu trabalho. A cidade de Manaus foi considerada uma das cidades que ofereceu melhor mobilidade urbana, além de termos aqui uma das mais belas e mais funcionais arena do Brasil. Além do Rio de Janeiro, outras 5 cidades brasileiras devem receber partidas de futebol durante as Olimpíadas. São Paulo, Belo Horizonte, Brasília e Salvador já estão praticamente garantidas, mas ainda resta uma vaga. Até agora, 3 cidades, além de Manaus, já demonstraram ao COI ter interesse de sediar jogos de futebol durante o torneio olímpico em 2016. Mas é a capital do Amazonas, a primeira cidade a receber uma visita da comitiva do Comitê Organizador das Olimpíadas. Se isso pode ser uma vantagem, o diretor executivo do comitê desconversou. Mas ele garantiu que, apesar do poder de veto da FIFA, Manaus tem todas as condições para sediar os Jogos. A FIFA disse que todos os estádios que realizaram a Copa do Mundo têm condições de realizar o torneio de futebol dos Jogos Olímpicos. Durante a tarde, os membros do comitê visitaram a Arena da Amazônia. Apesar da forte intensidade nos últimos dias, o volume de chuvas aqui na capital ainda está abaixo do previsto para o mês de janeiro, segundo os meteorologistas. E com a chuva desta sexta-feira, 4 ocorrências foram registradas pela Defesa Civil entre alagamentos e queda de árvores. Nas regiões sul e sudeste do país, o mês de janeiro tem batido recordes de temperaturas elevadas. E não está sendo fácil superar o calorão, que deixa ainda mais crítica a situação dos reservatórios. Em São Paulo, por exemplo, a população já convive com racionamento de água instalado sob pena de multa. Bem diferente do clima na Amazônia, onde as temperaturas estão mais amenas devido à incidência de chuvas. Estamos no inverno amazônico. Nesta segunda-feira, voltou a chover forte na capital. Apesar de mais frequentes nesta época do ano, segundo o Sistema de Proteção da Amazônia, este ano as chuvas ainda estão abaixo do volume estimado para o período.
Em 23 dias deste primeiro mês do ano, choveu o equivalente a 190 milímetros, sendo que o esperado, segundo este meteorologista, seria entre 270 a 301 milímetros. Isso se deve a um aquecimento que a gente está tendo no momento no Oceano Pacífico, faz com que reduza as chuvas basicamente na Amazônia Oriental e parte centro e leste do estado do Amazonas. Se esse aquecimento se configurar e se mantiver durante os próximos meses, a gente vai dar ao início ao que a gente chama de evento El Niño. O meteorologista também destaca que as chuvas neste período ainda não devem influenciar no nível do Rio Negro na capital, que ainda está em processo de vazante. O primeiro alerta de cheia será divulgado só em março. Desde o início de janeiro, a cota do rio subiu 1,28 m, volume dentro do esperado, segundo o Serviço Geológico do Brasil. O juiz da 2ª Vara do Tribunal do Júri de Manaus, Anésio Rocha, e o promotor de justiça Evandro Isolino realizaram hoje uma audiência com os 4 acusados de envolvimento na morte do delegado Oscar Cardoso, que foi executado com mais de 20 tiros em março do ano passado. Neto Cavalcante. A audiência começou por volta das 9h30 da manhã, aqui no Salão Nobre do Fórum Enoque Reis, na zona centro-sul de Manaus. Foram convocados para essa audiência 4 acusados de envolvimento na morte do delegado Oscar Cardoso, ocorrida no ano passado. Entre eles está Mário Tabatinga, que é apontado pelas investigações como a pessoa que cedeu o carro para que esse crime fosse efetuado. Além dos acusados, 2 testemunhas de defesa também foram convocadas. No dia 9 de dezembro do ano passado, testemunhas de acusação foram ouvidas durante a primeira audiência de instrução sobre este caso. O delegado Oscar Cardoso foi morto no dia 9 de março do ano passado, executado com mais de 20 tiros na frente da própria casa dele, no bairro do São Francisco, na zona sul de Manaus. O suspeito de encomendar o crime é o narcotraficante João Pinto Carioca, mais conhecido como João Branco, que continua foragido. Neto Cavalcante para o Band Cidade. Um homem de 22 anos foi preso no município de Careiro, a 88 quilômetros da capital, ao tentar transportar 34 quilos de drogas escondidos em um fundo falso do carro. Ele foi detido na BR-319, rodovia que liga Manaus a Porto Velho. Antes de ser preso, o suspeito já havia sido abordado pela Polícia Rodoviária Federal, que apreendeu o documento do carro, por conta do extintor de incêndio que estava vencido. Ele foi liberado e acabou detido mais tarde, no Porto do Careiro, após a Polícia Federal confirmar que o condutor estava sendo monitorado por escutas telefônicas, suspeito de transportar drogas no veículo. O carro foi levado para uma oficina, onde policiais fizeram uma busca minuciosa e encontraram 34 quilos de cocaína escondidos na longarina, que constitui o chassi do automóvel. Para os policiais, ele alegou que levaria as drogas da capital até Roraima, mas teria desistido da ação após o veículo atolar na estrada. Com ele também foram apreendidos R$2.000 em dinheiro. O suspeito foi encaminhado à sede da Polícia Federal na zona centro-oeste de Manaus. Contribuintes do IPTU de Manaus já podem consultar e imprimir suas guias pela internet. E é bom ficar atento. Quem pagar em cota única até o dia 16 de março ganha 15% de desconto. Uma boa oportunidade para não arcar com o aumento total do imposto, que este ano está 20% mais caro. Seu Hans está com o IPTU atrasado desde 2005 e hoje veio até a central de atendimento da Secretaria Municipal de Finanças para se regularizar. A dívida está em quase R$5.000. O nome dele foi parar no Serasa. Eu não pude pagar o IPTU porque eu estava sem trabalhar. Eu fiquei quase 1 ano hospitalizado. E depois disso eu estava em recuperação, não pude trabalhar. E só agora eu estou vendo para colocar as coisas em dia. Dona Norma também sabe que a dívida com o município pode lhe dar problemas e por isso veio negociar o parcelamento do IPTU de 2014 e já pegar o carnê deste ano. E ela reclama, o imposto está alto. Ficou 4 parcelas de 2014. Agora eu vou pagar e parcelar, pegar o de 2015. Tá caro. Infelizmente, mas temos que pagar, né? Para facilitar a emissão dos carnês e desafogar a central de atendimento da CEMEF, foi disponibilizado esta semana um endereço eletrônico para consultar e imprimir as guias pela internet.
Além do imposto lançado na internet, a partir de fevereiro a CEMEF estará enviando os carnês para as casas dos contribuintes pelos Correios, com cota única e também com as 6 primeiras parcelas. Segundo o subsecretário de Receita da Secretaria Municipal de Finanças do município, Manaus tem hoje 566 mil imóveis entre casas e estabelecimentos comerciais. Destes, 523 mil deveriam pagar os impostos. Mas no ano passado, a inadimplência chegou a 53%. E com isso, o município deixou de arrecadar 144 milhões de reais. Importante que o IPTU é um imposto social, é um imposto em que a receita é utilizada para as melhorias, as obras na cidade. Esse trabalho que a Prefeitura vem fazendo em Manaus, grande parte dela é oriundo do imposto do IPTU, da receita do IPTU e dos seus impostos em geral. Com o imposto mais caro, a previsão este ano é arrecadar 322 milhões de reais somente com o pagamento do IPTU. Bem mais que em 2014, quando a previsão era de 266 milhões. Em 30 de dezembro de 2011, a Prefeitura aprovou uma lei que atualizou a planta de valores, que era de 1983. O mercado imobiliário em 83 era totalmente diferente. Hoje, a realidade é outra. Então, houve uma atualização. Então, esse ano tem uma correção que, em média, na cidade, dá entre 19% e 20%. Se ele tiver realmente fazer um esforço no sentido de aproveitar o lançamento do imposto, a cota única, que tem desconto de 15%, ou mesmo pagar as parcelas normais, ele evita todo esse encarecimento do seu tributo. Com tantos aumentos anunciados aí, vale economizar de qualquer forma, né? Agora, uma dica para quem quer aprender a tocar algum instrumento musical. A Universidade do Estado do Amazonas está oferecendo cursos gratuitos para a iniciação musical aqui na capital. Quem tem os detalhes ao vivo é o repórter Tiago Gonçalves. Boa noite, Tiago. Boa noite, Rosemara. Boa noite a todos. Olha, serão oferecidas 117 vagas pelo projeto Musicando da Universidade Estadual do Amazonas. Aqui ao meu lado está o Valfredo Benevendes, que vai dar os detalhes. Então, Valfredo, quais são os principais cursos oferecidos? Então, em primeiro lugar, boa noite a todos. É um prazer estar aqui. Esse semestre que começa agora, nós estaremos oferecendo várias modalidades. Violino, piano, violoncelo, contrabaixo acústico, flauta transversal, trompete, trompa. Há também as disciplinas de teoria musical e percepção e iniciação musical. Qual é o público-alvo? O público-alvo sempre foi, como desde o início, a comunidade de Manaus, né? O projeto já existe há 4 anos e a nossa ideia é transformar a nossa cidade num grande palco cultural aqui. Agora, Valfredo, como os interessados eles podem se inscrever? Bom, pode procurar diretamente a unidade que fica na Leonardo Malcher, é a UEA Exat, ok? É aquele prédio de Samuel Benchimol. As inscrições elas começam a partir de segunda-feira, a partir das 2h da tarde. Eles precisam apresentar alguma documentação? Não, para o início de inscrição basta o candidato, se for maior de idade, preencher uma fichinha, um cadastro, e o menor de idade tem que ir com o responsável. Como é que vai ser a dinâmica com o aluno, né, durante os cursos oferecidos? Bom, a princípio é o seguinte, os candidatos serão submetidos a uma avaliação. A gente sabe muito bem que a procura de candidatos é muito grande. Então, nós iremos fazer uma avaliação, uma espécie de prova prática, não é? E os candidatos selecionados para essa turma desse semestre irão iniciar as aulas em março, não é? Junto com o período letivo normal da universidade. Tá certo, então. Obrigado pelas informações. Aqui mais uma vez. Rosemara, eu volto com você aí no estúdio. Obrigada, Tiago. No próximo sábado, dia 31 de janeiro, o Hemoan vai lançar uma campanha para manter o estoque regular de sangue aqui no estado durante o período do carnaval. Mas como a meta do Hemocentro é captar 1.250 bolsas de sangue por dia, a ideia é já intensificar as coletas. Frank é doador de sangue há mais de 5 anos. Depois de passar por uma cirurgia, ele sentiu na pele o que é precisar do líquido precioso. Depois disso, eu saí convidando alguns colegas para vir fazer doações também. Eu já fazia antes, só que eu estava ausente, mas agora estou mais assíduo.
Esta manhã, quem aceitou o convite foi a mulher dele. Muito satisfeita em poder ajudar outras pessoas também, que precisam desse sangue. No próximo sábado, dia 31 de janeiro, o Hemoan lança uma campanha para manter o estoque regular de sangue durante o período do carnaval, época em que a demanda dos hospitais aumenta bastante. É muito importante nesse período porque nós sabemos que as pessoas se excedem, acontecem muitos acidentes, homicídios, algumas coisas nesse sentido. E também temos as cirurgias eletivas. Além das cirurgias eletivas, nós temos os nossos pacientes, cerca de 3.000 pessoas são atendidas aqui na Fundação Hemoan. A meta é captar 1.250 bolsas por semana. E para chegar lá, além dos 2 pontos de coleta, na sede do Hemoan, na Avenida Constantino Neri, e na maternidade Ana Braga, na zona leste da capital, a unidade móvel, conhecida como Vampirão, também vai estar nas ruas. Tenho certeza que todos que passam por aqui, eles se apaixonam, que é uma verdadeira fábrica da vida, onde a personagem mais importante é você, doador de sangue, porque você é o fornecedor da nossa matéria-prima. Fiscais do Departamento de Vigilância Sanitária suspenderam a venda de tucumã na feira do Parque 10 durante uma fiscalização realizada na manhã de hoje. Amostras do fruto foram recolhidas para checar as condições de higiene na manipulação do produto. Durante a fiscalização, os fiscais percorreram todos os boxes e recolheram cerca de 8,3 kg de tucumã. As amostras serão analisadas no laboratório do Departamento de Vigilância Sanitária, Visa Manaus, que vai testar a qualidade do fruto. Por enquanto, a venda dele fica proibida no local. A gente sabe que é um produto que a gente tem acompanhado na mídia, questão de intoxicações, a própria questão da possível veiculação de DTAs, são as doenças transmitidas por alimentos, né? Então o nosso intuito aqui hoje é averiguar essa situação, né? Até porque a gente desconhece como vem a ser esse processo de manipulação do tucumã. Este fiscal afirma ainda que diversas irregularidades são encontradas diariamente nas feiras de Manaus, principalmente nos produtos oferecidos para o café da manhã. Por isso, a fiscalização será reforçada. A questão da higiene, do manipulador, dos utensílios, da questão da estrutura física geral. Então a gente está identificando todas essas feiras com o nosso banner, né, com o nosso número do denúncia, do Disque Denúncia do Devisa, que é o 0800 092 0123, fica aí para a população. Esta comerciante trabalha há 14 anos com café da manhã na feira do Parque 10 e garante tomar todos os cuidados necessários com a higienização do local e dos alimentos. Para ela, a fiscalização é necessária para a garantia da qualidade dos produtos servidos ao consumidor. Acho que essa fiscalização ela é correta, sim, mas desde que nós, feirantes, temos também uma maneira de dizer assim, pô, o tucumã eu vou comprar da empresa fulana de tal, ela tem um registro, só que esse registro não existe dentro da nossa Manaus. O feirante vai ter por sua obrigação de pegar esse tucumã todo documentado e apresentar no nosso balcão para que o nosso cliente seja muito bem qualificado com o nosso produto. Este casal sempre aproveita o tempo de folga também para tomar o café da manhã na feira e aprova a fiscalização. Eu acho também importante saber de onde vem, né, esse alimento que a gente consome, para saber de onde vem a origem, quem está cuidando, quem descasca, quem faz todo esse tratamento para chegar até nós aqui. Agora o futebol, daqui a pouco, às 8 da noite, tem mais uma rodada do torneio Super Séries na Arena da Amazônia. Na partida de hoje, Vasco e São Paulo disputam a taça do torneio triangular de pré-temporada. As informações com o Thiago Gonçalves. O jogo entre São Paulo e Vasco também está marcado para as 8 da noite na Arena da Amazônia. Esta é a segunda partida válida pelo torneio triangular Super Séries que está sendo realizado aqui na capital. O Vasco treinou na tarde de ontem no estádio da Colina. Já o treino do São Paulo foi cancelado e os jogadores só devem deixar o hotel onde a equipe está hospedada na zona centro-sul da capital 1 hora antes do jogo desta sexta-feira, ou seja, por volta das 7 horas da noite. Aliás, esta tarde a movimentação no hotel foi bem tranquila, mas
a equipe tricolor paulista foi bem recepcionada na noite de ontem pelos torcedores no Aeroporto Internacional de Manaus. E por conta daquela briga entre os torcedores do Flamengo e do Vasco, a segurança e a revista dos torcedores será reforçada na Arena da Amazônia para a partida desta noite. Os motoristas precisam estar atentos com as intervenções, principalmente no trecho na Avenida Constantino Neri, em frente ao estádio, inclusive que começaram agora há pouco. Tiago Gonçalves para o Band Cidade. E a Fundação Vila Olímpica concluiu o levantamento dos danos materiais na Arena da Amazônia após o confronto entre os torcedores durante a partida entre Flamengo e Vasco na noite da última quarta-feira. Ao todo foram quebradas 16 lixeiras e 3 coletores de lixo, além de 2 extintores de incêndio. Segundo o diretor-presidente da FVO, Ali Almeida, conforme contrato com a empresa promotora do evento, o material danificado deve ser substituído antes da devolução do espaço ao administradores da arena. Caso contrário, a empresa fica impedida de alugar a arena novamente. As 12 candidatas que disputam o Miss Amazonas 2015 passaram na noite de ontem por mais uma preliminar. Elas participaram de uma rodada de entrevistas com jornalistas locais para testar a oratória e já valendo ponto para definir as 5 finalistas. Antes de passarem pela sabatina dos repórteres, é claro que elas desfilaram. E com mais liberdade, as roupas e acessórios desta vez foram escolhidos por elas. Mas hoje o que vale mesmo é o conhecimento. Foram 20 perguntas distribuídas entre as 12 candidatas. Temas que iam da cirurgia plástica, meio ambiente à religião. A avaliação de oratória, ela mostra a capacitação da Miss. Mesmo às vezes a Miss sendo formada, com nível superior, com idioma muito fluente, muitas vezes o próprio nervosismo na hora, diante das câmeras, diante da transmissão do concurso, ela fica muito nervosa. E o concurso tem que ter essa preparação, não somente de ter o conhecimento, a bagagem cultural, mas também estar preparada para enfrentar o público. O repórter da TV Bandeirantes, Neto Cavalcante, esteve presente entre os jornalistas convidados e comentou sobre a desenvoltura, a importância de mostrar para a população que elas são mais que só mulheres bonitas. As perguntas que a gente escolhe são mais relacionadas a temas que estão aí na sociedade, né? Para saber se elas estão realmente antenadas no que está acontecendo na sociedade, as notícias que estão sendo veiculadas, o envolvimento da mulher na sociedade, enfim, coisas que possam ser do domínio delas. No próximo dia 30, o concurso Miss Amazonas completa 60 anos. Há 3, a TV Bandeirantes incentiva e promove o evento, que irá escolher a representante do estado no Miss Brasil, que ocorre no final deste ano, também com transmissão da Band. O Grupo Bandeirantes ele já realiza esse concurso há alguns anos, né, em parceria com a Enter, que é uma das empresas do Grupo Bandeirantes, aqui em Manaus quem organiza é a Band, e vai ser esse ano no Centro de Convenções Vasco Vasques, né, no dia 30 e dia 31 você vai assistir de casa todos os detalhes a partir das 8h30 da noite desse grande evento, que é o maior evento de beleza do estado do Amazonas. O Band Cidade fica por aqui por conta do amistoso entre Corinthians e Corinthians Casuals da Inglaterra. O programa Band Cidade Entrevista não será exibido neste sábado. Fique agora com as notícias do Brasil e do mundo no Jornal da Band. Uma boa noite, um ótimo fim de semana. Até segunda.